Bora lá, galerinha, mistérios bizarros sem solução do canal do Waquinho, gente. Mais um vídeo do Waquinho trazendo aqui pra vocês. Esse ele acabou de postar, eu ia gravar eu vi que ele apagou um vídeo do canal dele. Deixa eu até ver se voltou. Eu acho que ele teve algum problema com um vídeo aí que tinha aparecido pra mim esses dias. Eu vi que ele se casou também aí, então se ele estiver vendo esse vídeo aí, meus parabéns aí, né? Que sejam muito felizes aí, né? Tem a bênção do Vani, vocês têm a bênção do Vani aí, se isso, né? Agora sim são casados de fato com essa minha bênção, né? Enfim, gente. Vambora pra esse vídeo aí, mais um vídeo do Aquinho aí, tô quase semanalmente trazendo um vídeo dele aqui pra vocês, e vocês gostam muito, então bora se divertir assistindo um vídeo dele, tá bom? Se puder, deixa um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tem na descrição. Passe nada, deixa um like, se inscreva, se possível, considere se tornar membro do canal que vai estar me ajudando demais, tá bom? Lembrando, link do nosso servidor Discord tem na descrição também, se quiser fazer parte. Tô sempre por lá trocando uma ideia, tá bom? Vambora pra esse vídeo então, bora assistir esse videozinho aí que eu acho que vai ser bem legal, bem da hora e estou bastante animado, tá bom? Enfim, bora! Aqui. Nossa. Pois é, Sejam bem-vindos deu a impressão que o fone que não tava saindo do fone. a mais um episódio de Mistérios Perturbadores sem solução. Let's go! Bro. Kirsty Uou. Bentley. Kurt Cobain? O desaparecimento de Kirsty Bentley na véspera do Ano Novo de 1998 continua sendo um dos casos mais assustadores e investigados da história da Nova Zelândia. Em 31 de dezembro de 1998, Kirsty, com seus 15 anos, passou a manhã com sua amiga Lee-Anne Jellyman. Elas se encontraram na biblioteca de Ashburton por volta das 10h30. As duas passaram o tempo fazendo compras e almoçaram no McDonald's, aproveitando o último dia do ano e das férias de verão. Kirsty foi descrita como animada e empolgada com a virada do ano e seu 16º aniversário, que estava a pouco mais de 2 semanas de acontecer. A irmã de Lee-Anne deixou Kirsty de volta à casa da família na Salt Street por volta das 14h30. Ao chegar, Kirsty foi informada por seu irmão, o John, de que o namorado dela havia ligado e deixado um recado. Às 14h38, ela tentou retornar a ligação, mas falou apenas com o irmão do namorado, deixando uma mensagem pedindo que ele ligasse de volta. Em seguida, Kirsty decidiu sair para passear com Abby, a labradora preta da família, algo que fazia com frequência, principalmente para passar o tempo. John não ouviu ela sair, mas uma vizinha relatou ter visto ela passando com a cachorra por volta das 15h05. Ok, normal, né? Caminhando em direção ao rio Ashburton, um local popular Bonito entre lugar. Pessoas que passeavam com seus cães ou Bonito, mas é bem, né, bem selvagem, né, o lugar, né, eu diria assim, um lugar bem, né, nadavam em remoto, dias né? quentes. Outras possíveis aparições foram relatadas, mas essa foi a última vez que avistaram Kirsty. Ela usava uma regata preta e tênis pretos com a sola branca. Mas é a cachorra? Também tinha um prendedor de cabelo no pulso e os cabelos soltos, o que era incomum, já que normalmente ela prendia os cabelos para caminhar. O namorado retornou a ligação às 16h30. Tá, mas é um, né, normalmente, né, é você se apegar a um fato que, bom, enfim, que pode ser só uma pista falsa. Mas Kirsty ainda não havia voltado. Quando a mãe dela, a Jill, chegou do trabalho por volta das 17h15, John contou imediatamente que ela não estava em casa. A preocupação de Jill aumentou ao notar que a guia da cadela havia sumido do lugar habitual próximo à porta dos fundos e que Kirsty não tinha deixado nenhum bilhete ou recado. Jill relatou que sentia um pressentimento bem ruim. Um instinto de mãe, então sem perder tempo, ela saiu para percorrer a trilha ao longo do rio, chamando pela filha e por Abby, mas não encontrou nada. Abalada, ela voltou antes de alcançar o local onde Abby costumava nadar. De volta para casa, ela e John decidiram esperar até as 18h antes de retornar às buscas. Mas os cachorros. Mas, tipo assim, que a verdade é, cara, que sinceramente, cara, mesmo no Brasil, em qualquer lugar do mundo, cara, evite ao máximo sair sozinho, né, cara, assim, pra caminhar num lugar isolado, assim. Não tô falando pra você não ir no mercado, não é isso que eu tô dizendo. Tô dizendo, tipo assim, pô, vai caminhar numa trilha dessa sozinho, assim. Evita isso, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Na esperança de que Kirsty voltasse só. Também que ali parecia ser bem próximo da casa deles, né? Mas vocês entenderam, né? Mas assim, mesmo que você more, eu digo isso, que vai que você mora em numa zona de interior,
numa fazenda, cara, pô, evita andar sozinho por esses lugares, porque é o pior lugar que pode. Porque no meio da cidade, cara, pô, vamos dizer que você é sequestrado aí. Supondo que ela foi sequestrada, né? Não sei. Mas vamos supor que você é sequestrado na frente do mercado. Pô, tem câmera, tem várias coisas. Tem pistas, sabe? As pessoas podem tentar localizar o carro. Alguma pista vai aparecer, provavelmente, sabe? É muito raro o cara conseguir cometer o crime perfeito ali. Senão, quase impossível, né? Ah, enfim, não quer dizer que vão conseguir te achar um dia, mas vou dizer que a possibilidade é maior, isso que eu quero dizer, então a possibilidade é 1000 vezes maior que se você estiver andando numa estrada de terra, sei lá onde, passar um carro, te colocar ali, levar e aí? E aí? Já era. sozinha. Pouco antes das 18 horas, John saiu para procurar ela pela trilha. Pouco depois, o pai, o Sid, chegou em casa e soube do ocorrido e imediatamente Ainda mais se for menina, né, cara? Aí, ligou para a o polícia às dobro aí, meninas que estão assistindo o vídeo aí, tomem o dobro de cuidado, né? 18h20 para relatar o desaparecimento. Jill saiu novamente para procurar, e mesmo com enxaqueca, Sid se juntou com um vizinho para vasculhar a margem do rio. Ele chegou até a vomitar durante o trajeto devido à condição. John continuou a busca, depois se juntou à mãe na trilha. E os policiais enviaram ele com uma bicicleta para checar também outro trecho do caminho. Sid buscou o filho por volta das 20, mas ele retornou para ajudar as buscas com os outros familiares. Conforme a noite avançava, Curioso, as hein? buscas se intensificaram. Amigos, vizinhos e policiais locais participaram vasculhando a vizinhança, quintais e toda a margem norte do rio com suas trilhas. O clima foi se tornando Que num rio, né, cara? Isso que é estranho, tipo, num rio, né? cada Curioso, vez cara. mais Bom, sombrio, à medida que na as real, tem uma possibilidade alta de uma. horas Tem se uma passavam possibilidade, sem quer ver? nenhum sinal de Kirsty Vou ou deixar da pro final. cadela Abby. As buscas seguiram noite adentro, mas sem resultados. O Que desaparecimento de alguém tenha Kirsty tirado a vida dela e jogado no rio, né? logo se transformaria em uma emergência de grande escala. Na manhã seguinte, no dia 1º de janeiro Só que é de provável que, se ele jogasse ali, é provável que talvez a água levasse pra margem eventualmente, né? Ou levaria pro fundo, não faço ideia. 1999, uma operação oficial de busca e resgate foi iniciada às 8 horas da manhã. Policiais, familiares, amigos e voluntários vasculharam a margem do rio Ashburton e as áreas ao redor. O exército da Nova Zelândia chegou a enviar soldados do campo militar de Burhan para ajudar nas buscas, o que demonstrava a gravidade e a urgência da situação. Por volta das 10 Eu falei, mas é na Nova Zelândia o caso. Não tem animal selvagem na Nova Zelândia, perigoso assim. horas, 2 horas após o início da operação oficial, os participantes da busca ouviram latidos. A cadela Abby foi encontrada amarrada a uma árvore em uma área de vegetação densa, próxima a uma das trilhas onde Kirsty costumava caminhar. O local já havia sido inspecionado na noite anterior, mas Abby não havia sido localizado. Ela estava desidratada, porém ilesa. A forma como Abby foi amarrada indicava que ela provavelmente havia sido solta antes de ser presa ali, o que sugeria que a pessoa que fez isso conhecia a cadela e sabia lidar com ela. Perto do local, Provavelmente foi ela que prendeu, né? Isso deixa tudo mais bizarro ainda, né? os investigadores encontraram 2 peças de roupa, uma calcinha e uma cueca, sobre uns arbustos de amora, a cerca de 2 metros do chão mas e não. aproximadamente 30 metros de Talvez o cara que sequestrou ela tenha ordenado ela, ameaçado ela e falado assim pra ela prender a cachorra, né? Porque ele queria, né? onde a cadela foi deixada. Mais tarde foi confirmado que as peças pertenciam a Kirsty. A calcinha não apresentava sinais de rasgo ou remoção forçada, e não havia indícios de luta na área. As roupas que Kirsty usava quando foi vista pela última vez também não estavam danificadas, e as peças encontradas pareciam ter sido colocadas ali intencionalmente, não arremessadas ou arrastadas. Intencionalmente, cara. Como se fossem ser achadas, talvez, né? Porque a cachorra tava ali ainda, né? Eles suponham que alguém ia acabar encontrando. Eu tô pensando em outra possibilidade, em fuga. Da menina ter fugido, né? Mas é estranho, porque geralmente quando uma menina foge de casa, acontece um caso de alguém fugir assim, a pessoa simplesmente pega lá, pega roupas, pega coisas, né, pra ir embora, né? Não vai embora de mãos vazias, assim, com a cachorra. Por que ela faria isso? Não faz sentido. E aí, andar com a cachorra, daí pra prender ela, se ela fosse fugir, ela ter deixado a cachorra em casa, né? Ou será que ela decidiu no meio do caminho que não queria mais levar a cachorra junto, né? Talvez ela se encontrou. Mas daí por que eles fizeram isso?
tiraram as roupas no meio da floresta. Fuga não é uma boa possibilidade. Inicialmente, a família chegou a pensar que a guia usada para prender Abby não era a mesma que Kirsty havia levado de casa, o que gerou ainda mais confusão. O cachorro tá com o olho vermelho, Todo né, o cenário chamou a atenção dos investigadores. O detetive Lance Corcoran, que liderou a investigação na época, acreditava desde o início que a cena havia sido manipulada para despistar a polícia. É o que eu pensei também. Tá, eu tô querendo também, eu sou o MacGyver, né? Mas eu pensei nisso daí também, eu tive um estalo disso daí também, cara, mas aparentemente é o errado, né? Essa teoria foi anos depois reforçada por alguns especialistas que revisaram o caso. A ausência de sinais de violência... Ele é até ameaçado assim, ó, tira com cuidado, faz não sei o que. Era de fato um abusador, né? Só que ele fez aquilo de forma meticulosa, né? Pra não parecer que era. A ação das roupas e o comportamento silencioso de Abby sugeriam que alguém próximo a Kirsty ou a cadela havia encenado a situação. Com a descoberta de Abby e das roupas de Kirsty, o foco da investigação mudou. Ainda assim, nenhum outro vestígio da adolescente foi encontrada. Nos 16 dias seguintes, a polícia e voluntários continuaram uma busca meticulosa por toda a área de Ashburton e pela região de Canterbury, ampliando cada vez mais o raio de cobertura. À medida que a esperança de encontrar Kirsty com vida diminuía, a polícia entrevistou centenas de homens da comunidade, fez varreduras em bairros inteiros e investigou cada denúncia ou pista recebida. Rumores e especulações tomaram conta da cidade, com diversas teorias sobre possíveis suspeitos e motivos. E como costuma ocorrer em casos de desaparecimento, os investigadores voltaram a atenção para as pessoas mais próximas da vítima. Tanto o pai quanto o irmão mais velho de Kirsty chegaram a ser considerados suspeitos. Sabe o que é doido? Eu tava pensando isso desde o começo desse caso, cara, que é muito triste você pensar que a cachorra, ela sabe, né, cara? Isso é muito doido, né? Não, talvez ela tenha esquecido, né? Não sei como é que é a memória de um cachorro, mas... ela viu aquilo, né, cara? E é bizarro você pensar que tem algo viu aquilo. Aquela cachorra, ela viu o que aconteceu, mas ela não pode falar pra nós, né? Se ela pudesse falar, né, cara, pra gente o que aconteceu, mas... Nos estágios, conta de algumas inconsistências nos relatos sobre o que ocorreu no dia do desaparecimento. Os movimentos do pai de Kirsty, no dia 31 de dezembro de 1998, passaram a ser analisados com mais rigor. Inicialmente, ele afirmou ter passado o dia em Christchurch, em Little Town, mas depois alterou sua versão dizendo ter batido a cabeça e esquecido que na verdade estava em Ashton em parte daquele dia. Essa mudança de narrativa despertou suspeitas, embora seus familiares... Isso que é duro, né? Que pode ser que é verdade mesmo. É que é estranho o cara bateu a cabeça e perdeu a memória, assim, né, cara? Acreditassem que sua confusão não tinha relação com o desaparecimento da filha. John Bentley, que tinha 19 anos na época, também foi interrogado pela polícia e em entrevistas posteriores ele reconheceu que era lógico os investigadores considerarem tanto ele quanto seu pai como suspeitos. A polícia realizou uma minuciosa perícia na casa da família Bentley, incluindo o uso de luminol para detectar vestígios de sangue ou sinais de violência. No entanto, os testes não revelaram nada de relevante. É duro, né, cara? É que é o trabalho da polícia investigar todo mundo, mas imagine você sendo o pai ou a mãe da menina e sabendo que vocês, tipo assim, supondo, né, óbvio, eu não tô falando, não tô cravando nada, estou dizendo que, vamos dizer num caso que você tem sua filha sequestrada e você tem plena certeza que não foi você que sequestrou ela, nem... Não foi você, ou sua esposa, né, você... Como que você vai ter plena certeza? Mas você pode ter plena certeza disso, né, mas você entendeu, né? Pra ficar melhor esse caso, vamos dizer que você é um pai solteiro ou uma mãe solteira que cria tua filha, daí teu filho sequestrado e você tem certeza que não foi você, e daí a polícia fica fazendo investigação na tua casa, né? É revoltante do seu ponto de vista você pensar que eles estão literalmente perdendo tempo, porque aquilo ali é inútil, porque não foi você, né? Só que além disso pode trazer pistas de outras coisas, foi uma fuga mesmo, talvez tenha algo ali, né? Relevante. Nenhuma evidência forense ou manchas de sangue ligavam a família ao desaparecimento ou à morte de Kirsty. Com o tempo, nem Sid nem John foram formalmente acusados, e à medida que os anos se passavam, a própria polícia passou a declarar publicamente que não havia qualquer evidência que os implicasse no crime. Em 2018, as autoridades confirmaram que já não acreditavam no envolvimento de nenhum dos dois. Uma das maiores incógnitas do caso continua sendo a encenação da cena onde a cadela Abby e as roupas íntimas de Kirsty foram encontradas. Tanto o detetive britânico aposentado Chuck Burton, chamado anos depois para revisar o caso a pedido da polícia da Nova Zelândia, quanto o detetive Lance Corcoran,
que liderava a unidade CIB de Ashburton na época do crime, concluíram que a cena foi deliberadamente montada para confundir os investigadores e proteger a identidade do verdadeiro assassino. Na análise de Burton, feita ele tá supondo que é um assassino também, né? Não dá pra anos saber, depois, ela após o pode estar viva. assassinato, o criminoso parecia ter uma ligação emocional com Kirsty, possivelmente alguém que ela conhecia ou em quem confiava. A forma como o corpo foi cuidadosamente colocado na Estranho, eu não garganta sei que lugar é esse, mas parece ser uma cidade pequena, né? Isso que é de estranho, Hakaia, né? a Aquele cerca lugar que de todo mundo 40 conhece todo quilômetros de mundo. Ashburton, indicava planejamento e conhecimento da geografia local. Tanto Burton quanto Corcoran acreditam que o autor do crime frequentava a área e conhecia os trajetos que Kirsty costumava Isso é percorrer estranho, né, com a cara? Como cadela. assim não tem nenhum grande suspeito, né? É curioso, cara. Como que pode, né? Cara, não é possível que esse lugar tinha tanta gente Durante a lá todo investigação, dia, né? a polícia considerou centenas de suspeitos potenciais, chegando a reduzir a lista para cerca de 20 pessoas em determinados momentos, embora muitos nunca tenham sido oficialmente descartados. Um dos nomes que se tornou uma pessoa de interesse foi Barry Hepburn, um trabalhador rural fisicamente forte que costumava andar com seu cachorro de raça pastor alemão na mesma trilha ao longo do rio onde Olha Kirsty aí. caminhava. Hepburn, que tinha uma idade mental equivalente à de um adolescente, foi visto na área na época do desaparecimento. Isso é Ele não bastante apareceu suspeito. para trabalhar no dia do ano Isso novo é e bastante dias depois suspeito. foi notado por estar Pô, mas incomumente um cara que tem uma memória. Pô, um cara que é deficiente mental, assim, ele teria essa meticulosidade, assim, né, cara? bem apresentado. Apesar das suspeitas, não havia nenhuma evidência concreta que ligasse ele ao crime. Outro homem investigado foi Charles Smith, morador da região de Hakaia, que pintou seu carro, que era um Ford Falcon, logo após o desaparecimento de Kirsty. Havia rumores de que ele teria se gabado do envolvimento na morte dela com algumas pessoas ali. A polícia investigou essas alegações, mas não conseguiu comprovar nada. Um ponto específico que chamou bastante atenção dos investigadores foi a pista envolvendo uma van verde. Um veículo desse tipo, considerado raro, foi visto tanto nas proximidades do local do possível sequestro, quanto perto da garganta onde o corpo foi encontrado. A polícia investiu milhares de horas tentando localizar as... Caraca, gente, eu peço desculpas completas, eu não tinha me ligado que o corpo tinha achado, eu tinha achado que tinha achado só as roupas, cara. Pô, nossa, comi bola total agora, rapaziada, perdão mas ela aí, nunca cara. foi encontrada, e o papel dela no foi de fato. caso permanece sem explicação. Nos últimos anos, o detetive Greg Martin e outros eu fiquei meia hora falando besteira, né, cara? Desculpa, gente. investigadores passaram a acreditar droga. que o autor do crime possa ter sido um usuário ou cultivador local de maconha, já que a região onde o corpo foi localizado era conhecida por abrigar plantações ilegais da droga. O fato de o cadáver ter sido descoberto por dois homens que estavam procurando plantações de cannabis reforçou ainda mais essa teoria. Segundo a polícia, Kirsty não foi assassinada na garganta de Hakaia. Acredita-se que ela foi sequestrada enquanto passeava com Abby, mantida em outro local, e posteriormente teve o corpo transportado e escondido. Ah, caramba! Que doideira, cara. Outro nome que apareceu durante a investigação foi o de Russell John Tully, um homem local que mais tarde se tornaria um principal responsável por assassinar dois funcionários do escritório de assistência social de Ashburton em 2014. Russell John Tully havia acampado na região mas é muito diferente o caso aí, de Ashburton por volta da época do desaparecimento de Kirsty, o que inicialmente levantou suspeitas. No entanto, em 2018, a polícia anunciou que Tully havia sido eliminado da investigação, após fornecer um relato detalhado sobre seu paradeiro durante aquele período. E ele deixou de ser considerado suspeito. Sendo assim, o caso de Kirsty continua sem respostas até hoje. Pô, eu peço desculpas aí pra vocês, gente. Eu acho que eu estraguei completamente a experiência desse caso, que eu fiquei meia hora falando de coisas que são completamente inúteis, né? Cogitando fuga, cogitando que ela tá sequestrada em algum lugar, sei lá, né, cara? Que droga, mano. Peço desculpas aí, gente. Chris Jenkins. Bad, cara. Leroy Jenkins? Já nos Estados Unidos, temos o caso de Chris Jenkins, um estudante de 21 anos da Universidade de Minnesota que cursava administração de empresas e era conhecido por sua habilidade atlética como goleiro do time de lacrosse. Chris cresceu em Eden Cara, a única vez que eu ouvi falar em lacrosse é no American Pie, né, cara? Porque lacrosse Prairie, é brincadeira. Que um esporte subúrbio é esse, das né, cara? Twin Cities. E ele era Desculpa aí se eu ofendi algum jogador de lacrosse que tá assistindo aí o vídeo. descrito né? por amigos e familiares como um jovem gentil, prestativo e íntegro, alguém que sempre defendia os outros. Um exemplo disso era o apoio constante que ele dava a uma vizinha que tinha epilepsia e que sofria de bullying na escola.
Chris aparecia na casa dela sempre que presenciava alguma situação desconfortável. Ele era considerado um amigo confiável e um atleta dedicado, bastante respeitado por seus colegas. Na época, Chris morava em Dinktown, um bairro movimentado próximo ao campus da universidade, e estava em relacionamento com Ashley Rice. O casal, junto com um grupo de amigos, costumava participar ativamente da vida social universitária, frequentando festas e bares locais. O Halloween de 2002 tinha um significado especial para Chris. Era o primeiro em que ele poderia legalmente consumir álcool, e ele estava animado para comemorar. É o dia! Naquela noite, ele e seus colegas organizaram uma festa com barril de cerveja em casa antes de saírem por volta das 10h30 da noite. O destino era Lone Tree Bar and Grill, no centro de Minneapolis. Ashley, que trabalhava no bar, não estava de serviço naquela noite e se juntou ao grupo como cliente. Um detalhe importante é que a fantasia de Chris não tinha bolsos, então a Ashley ficou responsável por carregar sua carteira, celular e chaves. O clima naquela noite era severo, com temperaturas caindo para cerca de -4 graus, a noite mais fria de outubro em Minneapolis. Essa informação se tornaria crucial, já que Chris acabaria do lado de fora do bar apenas com sua fantasia sem meios para se aquecer ou entrar em contato com alguém. Duro, né, cara? O bar estava... Isso é uma coisa que é bizarra de pensar, cara. Eu não sei se vocês, meu pai conta história lá de quando ele era novo, que tinha festa, e daí ficava lá na festa até outro dia de madrugada e não sei o que, cara. Eu não sei se vocês têm na família de vocês histórias assim também, cara, que eu sempre fico pensando nisso, né, cara, como a gente hoje em dia tem o celular, cara, que a gente fica sem bateria ou sem torre, cara, a gente já fica sem crédito, né? A gente já fica maluco, né, cara, num lugar assim, afastado, sei lá, você tá no centro da tua cidade, bom, supondo que você não more no centro da tua cidade, né, e você fica sem crédito e sem bateria, cara, e sem dinheiro, cara, o que você faz, cara? Você começa, sabe, você começa a pensar assim. Eu já fiquei uma vez no centro de Curitiba, uma vez eu fiquei sem... Eu acho que eu até tinha crédito, mas eu tava sem dinheiro, mano. Fiquei sem dinheiro, acho que meu cartão... Não lembro se perdi meu cartão, ou se eu... O cartão do ônibus, ou se eu esqueci de levar minha carteira. Eu sei que eu cheguei lá, quando eu fui... eu não sei qual que foi a situação, por que eu tava assim, mas quando eu fui voltar pra casa, eu não tinha dinheiro pra pegar o ônibus, eu tive que pedir pra alguém fazer uma doação pra mim aí e passar pra mim o cartão pra mim poder entrar no ônibus, sabe? Mas esse tipo de situação é muito, além de ser constrangedora, é muito... Você fica muito nervoso, né? Muito preocupado, assim, você não sabe o que fazer da vida, né? E eu fico pensando que antigamente era literalmente sempre assim, né, cara? Talvez até por isso que as pessoas mais antigas tinham mais... assim, menos vergonha de fazer as coisas, né? Igual eu, por exemplo. Lotado de decorações de Halloween, e o grupo de Chris logo se misturou à multidão. Mas o que aconteceu dentro do local permanece... Porque o que aconteceu com ele aqui é o seguinte, ele ficou pra fora do bar sem nada, envolto em versões conflitantes. A única coisa que dá pra saber é que em algum momento da noite houve uma briga entre dois rapazes, depois que um deles teria flertado com a namorada do outro. Chris teria tentado intervir para separar a briga e acabou derrubando sua cerveja no próprio colo. Esse incidente, acidental ou não, parece ter influenciado os eventos seguintes. Há divergência sobre os motivos que levaram Chris a ser expulso do bar. Algumas fontes afirmam que foi por causa da cerveja derramada, outras acreditam que houve um mal-entendido, efeito borboleta, né, cara? Com seguranças ou até uma conexão com a briga. Também existe a possibilidade de que Chris tenha saído por conta própria após se irritar com algo que viu ou descobriu, talvez algo relacionado à sua namorada e outro homem. Seja qual for o motivo exato, o consenso é que Chris foi retirado do Lone Tree Bar por volta da meia-noite, sozinho e visivelmente embriagado. Gostei dessa música tocando de fundo. Uma vez do lado de fora do bar, Chris se viu em uma posição extremamente vulnerável. Então, ó, esse é o ponto, ele tá sem nada, cara, Cara, assim, não preciso nem dizer, né, gente? Evitem a vida inteira de vocês essa situação, tá ligado? Vocês querem ir pra festa, essas coisas, eu já não recomendo, cara. Sinceramente, aí, eu acho que quanto mais eu vou ficando velho, por assim dizer, eu vou ficando com menos vontade de ir pra qualquer lugar e só ficar em casa mesmo, cara, curtindo aqui, jogando um jogo com meus amigos, sabe? Às vezes ir na casa dos amigos meus, mas só ir na casa, sabe? Sei lá, se tu... Ou ir num shopping, num parque, sabe? Essas experiências já de mais velho, né, cara?
essas festas aí, cara, eu sei lá, mano, é sempre muito perigoso tudo, né, cara? Ainda mais se você for aqui no Brasil, que é cada lugar aí que tem festa aí, gente. Tomem cuidado dessas coisas e evitem ao máximo essa situação aqui, cara. Estava sem jaqueta, carteira, celular ou chaves. Olha lá, o Tudo cara tá havia ficado ferrado, com cara. Ashley dentro do bar. A temperatura Bom, a estava mina também é uma outra, né? Pode ser que ela tenha algum envolvimento, né? Porque nessa briga, porque, pô, ela devia ter ido lá e falado, ou talvez ela não viu o cara sendo expulso, né? Mas, pô, os caras estavam juntos, né? Ela tava com o negócio, não tava perto do cara, né? Estranho pra muito caramba abaixo de também. zero e Chris vestia apenas sua fantasia fina de Halloween. Ele não tinha carona para casa, nem meios de entrar em contato com alguém. Essa situação, combinada com seu É um estado moleque, ó. emocional abalado após o confronto dentro do bar e a possível vergonha por ter sido expulso, deixou ele completamente exposto e em risco. Na manhã seguinte, Ashley foi até a casa de Chris para devolver seus pertences, mas logo ela descobriu que ele não havia voltado para casa. Alarmada, ela entrou em contato com os pais dele, a Jen e Steve Jenkins, que imediatamente relataram o desaparecimento do filho à polícia. Contudo, a Pode ter resposta acontecido inicial qualquer das coisa com esse autoridades moleque foi aí, cara. lenta. Levaram 5 dias para começarem a investigar o caso com mais Mas é seriedade. claro, é sempre assim, cara. A polícia, infelizmente, ela faz essas coisas, cara. Como é um homem adulto, grande ali, cara, grande e forte, como parece, os caras não vão levar tão a sério o desaparecimento dele, né? Porque, em teoria, ele não é um alvo fácil, por assim dizer, né? No início, as autoridades até especularam que Chris teria deixado a cidade por vontade própria, apesar do fato de que ele estava sem dinheiro, sem identificação, sem telefone e sem nem mesmo um casaco para se proteger do inverno rigoroso de Minnesota. Desde o começo, a família e os amigos de Chris demonstraram grande preocupação e iniciativa nas buscas. Eles trabalharam lado a lado com a polícia e chegaram a contratar um investigador particular chamado Chuck Law para ajudar nas investigações. Cães farejadores foram utilizados 2 vezes, uma dentro da primeira semana e outra algumas semanas depois. Em ambas as ocasiões, os cães seguiram o rastro de Chris desde o bar até uma garagem subterrânea próxima, onde também foram encontrados respingos de sangue. A trilha parava exatamente nesse ponto, o que levou alguns a acreditar que Chris pode ter entrado em um carro, seja voluntariamente ou à força. Ele pode ter aceitado uma carona que, né? Essa pista levantou possibilidades preocupantes. Se ele realmente entrou em um veículo, isso poderia indicar um sequestro ou algum tipo de ação criminosa. A garagem ficava bem em frente ao bar, o que tornava plausível que alguém estivesse esperando por ele ou que ele tenha sido atraído ou forçado a entrar no carro. O sangue encontrado na garagem trouxe ainda mais suspeitas, embora nunca tenha sido comprovadamente ligado a Chris. Durante meses, a busca por respostas não avançou, nenhuma pista parecia se desenvolver e a investigação estagnou. No dia 27 de fevereiro de 2003, 2 pedestres caminhavam pela margem sul do rio Mississippi, próximo ao Achar o centro de corpo dele. Minneapolis, quando avistaram o que parecia ser um corpo preso debaixo da ponte da Terceira Avenida. O local ficava Droga. a menos de 1,2 km do Lone Tree Bar and Grill, onde Chris havia sido visto pela última vez na noite de Halloween do ano anterior. A visão foi reportada às autoridades pouco antes das 16 horas daquela quinta-feira. história Equipes do triste, hein? departamento do xerife do condado de Hennepin e da polícia local chegaram rapidamente e iniciaram um complicado processo de recuperação do corpo. A operação foi dificultada pela forte correnteza do rio e pela presença de placas de gelo, o que tornava tudo ainda mais perigoso e demorado. Foram necessárias mais de 2 horas para retirar os restos mortais da água. O corpo estava preso em meio a detritos, parcialmente congelado no gelo do rio, É que ele não foi jogado aí, né? Provavelmente ele foi jogado talvez em outro lugar e desceu a correnteza, né? e foi descrito como estando na margem sul, em frente à região de St. Anthony, Maine. A temperatura, na ocasião, estava pouco acima de 0 grau. O local onde o corpo foi encontrado era muito próximo da última localização conhecida de Chris Jenkins, o que imediatamente levantou questionamentos. Ele teria caído no rio, ali mesmo, ou teria sido levado até lá. Após a remoção, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal do Condado de Hennepin para identificação. Como ele já estava há bastante tempo na água, foi necessário utilizar registros dentários fornecidos pela família Jenkins para confirmar a identidade como sendo de Chris Jenkins. A família, que ainda mantinha esperanças de reencontrá-lo com vida, recebeu a devastadora notícia por meio do investigador particular Tristeza, Chuck né, Law, cara? após a polícia Saber que é contatar uma o pai. coisa tão boba, né, cara? É por isso, gente. Novamente aí, cara. Deem valor à sua vida e evitem esses lugares, sinceramente, aí, cara.
E evitem principalmente ficar nessa situação, como eu falei, cara. É a situação mais desesperadora que tem, você ficar sem saber o que fazer, né? Par de E se você chegar nessa situação de não saber o que fazer, cara, primeira coisa, não aceite carona de estranhos. Por mais que seja tentador nessa situação, eu acho que a melhor coisa a você fazer, cara, é bater na porta de alguém e tentar pedir ajuda numa casa, sabe? Numa casa, uma família, sabe? Tenta bater na porta de alguma casa ali pra pedir ajuda. No estabelecimento, principalmente. Se você tiver um estabelecimento, melhor ainda. Uma farmácia, como tá nessas imagens aqui ilustrativas, né? Ah, entrar ali, cara, uma farmácia, um restaurante, algum lugar e pedir pra usar o telefone. É esse tipo de coisa que você fazer. Ou, de preferência, melhor ainda, se você vê a polícia, pô, não preciso nem dizer, né? Mas você entendeu, né? Procurar esse tipo de lugar. Chris, o Steve E não carona. Jenkins, o impacto foi Tenta avassalador. ligar pra alguém. E por isso uma coisa que você tem que saber, mano. Ter decorado na sua mente um telefone aí seguro pra você ligar. Para a família e amigos, que haviam passado meses organizando buscas, gerenciando um centro de operações e analisando pistas que já estavam se tornando escassas nas semanas anteriores à descoberta. O luto foi acompanhado de frustração e incredulidade. Amigos como Chris Bailey, o co-capitão do time de lacrosse de Chris, expressaram um profundo sentimento de vazio, especialmente pelo fato de um corpo ter sido encontrado em uma área que já havia sido vasculhada por voluntários. Não havia um senso de encerramento, apenas a transição de esperança para a urgência por respostas. O detalhe sobre o estado o caso não foi solucionado, né? Foi do corpo só de Chris Jenkins logo se tornaram em parte, foco vai da dizer. investigação e do debate público. Quando encontrado, Chris ainda vestia a mesma fantasia de nativo americano que usava na noite de Halloween, incluindo a camiseta colocada para dentro da calça e os sapatos grandes que ele usava, que ainda estavam firmemente em seus pés. Ele também ainda usava um colar e anéis em 2 mãos. A organização das roupas e o fato de seus sapatos ainda estarem calçados chamaram atenção. A maioria das vítimas de afogamento são encontradas de bruços, com as roupas em desalinho e muitas vezes sem um ou ambos sapatos, devido aos movimentos intensos durante o afogamento e a força da correnteza. Mas se estiver bem apertado, né, cara? O que mais intrigou, no entanto, foi a posição do corpo de Chris. Ele foi encontrado boiando de costas, com os braços cruzados sobre o peito, uma postura extremamente incomum para vítimas de afogamento, que normalmente são achadas com braços e pernas esticados e desordenados, resultando do reflexo de luta e nado involuntário na água. Assim, essa postura, aliada estranho, parece muito mais... Parece não, eu acho que pode se cravar com certeza que ele foi lançado à água, né? Não se afogou, né? roupas intactas levou especialistas e familiares a especularem que Chris pode ter sido colocado na água após já estar morto ou inconsciente. Outro detalhe que causou estranhamento foi a presença de um tufo de cabelo apertado na mão de Chris. Testes forenses confirmaram que o cabelo pertencia ao próprio Chris. O significado dessa descoberta permanece em debate. Alguns veem de cabelo, cara? Isso é muito estranho. Dele mesmo? Por que ele teria arrancado o cabelo dele mesmo? Tipo, se fosse o cabelo de outra pessoa, faria sentido. Que daí talvez ele numa briga ali, ele tentando sair, ele pegou e arrancou ali. Talvez o cara tivesse ameaçando ele com uma arma branca, né? Ele foi ali e arrancou o cabelo da outra pessoa. Agora, de fato, um tufo dele mesmo, não faço ideia, cara. Deixe nos comentários aí o que vocês acham. Indício de luta, enquanto outros sugerem que o cabelo pode ter sido arrancado durante o processo de afogamento ou mesmo como parte Mas se era um processo de afogamento, por que ele tava naquela posição, cara? Não faz sentido. Decomposição. O corpo apresentava poucos sinais visíveis de decomposição. Então, não faz sentido tão pouco apesar tempo, de ter ficado meses submerso no rio. Tá, eu ainda tô no outro caso que foi 16 dias, perdão. Algo que foi atribuído à baixa temperatura da água, que pode retardar significativamente esse processo. Não foram encontrados sinais evidentes de trauma, nenhum osso quebrado, ferimentos por arma de fogo ou outras lesões que indicassem de imediato uma morte violenta. A ausência de hematomas ou marcas visíveis também foi observada, mas os especialistas ressaltaram que um corpo em água por tanto tempo pode perder evidências extremas desse tipo, tornando difícil confirmar se houve ou não crime. A autópsia foi conduzida pelo médico legista. Golpe no pescoço, por exemplo, o pescoço tá todo deformado já por causa da água. Do condado, em colaboração com um perito de Milwaukee, a pedido da família Jenkins. O procedimento foi completo, incluindo exames externos e internos, análises microscópicas de tecidos, testes toxicológicos.
A autópsia preliminar não encontrou indícios de que a morte tenha ocorrido por trauma causado por fatores externos, como disparos ou esfaqueamentos, nem apontou causas naturais. O corpo apresentava sinais de que tinha ficado na água por um longo período, mas não foi possível determinar com precisão quanto tempo. Houve também relatos não confirmados oficialmente de que Muito teria sido misterioso, encontrado GHB, uma droga associada a estupros, no organismo de Chris. No entanto, profissionais da área médica ressaltaram que o corpo humano pode produzir pequenas quantidades de GHB naturalmente após a morte, e os níveis detectados não estavam conclusivamente fora da faixa esperada pela decomposição. Um dos achados mais relevantes da autópsia foi o fato de que Chris tinha pouquíssima água nos pulmões. Um detalhe importante, já que em casos típicos de afogamento, as vítimas geralmente inalam grandes quantidades de água durante a luta por ar. Ele não se afogou, cara. Não sei porque a pessoa ainda tá insistindo nisso. Ele não se afogou, que ele foi lançado à água. Pra isso tá óbvio. Por que ele... Como ele teria se afogado num rio, assim, aleatório? Assim, ele não tava bêbado, né, cara? Pelo ausência de água nos pulmões. Tá, até pode ser, ele tava, mas não nesse nível, assim, de sair caindo na rua, né, pelo visto. Mas levantou sérias dúvidas sobre se Chris ainda estava vivo ao entrar no rio ou se já havia morrido antes. No entanto, especialistas alertaram que após tanto tempo submerso, é difícil tirar conclusões definitivas com base apenas nisso, já que a água pode preencher os pulmões com o tempo, independentemente da causa original da morte. Dias após a recuperação do corpo, as autoridades anunciaram que a provável causa da morte era afogamento, já a forma da morte, se acidental, homicídio ou suicídio, foi deixada como indeterminada. Inicialmente, a polícia deu a entender que acreditava se tratar de um afogamento acidental ou suicídio, citando a intoxicação de Chris e seu estado emocional na noite do desaparecimento. Pode ser, cara, mas pô, será que esse é um constrangimento numa festa suficiente pro cara? Claro, pode ser também, né, que os caras tiveram uma mente que já tá... Porque eu acho que só isso não é o suficiente, cara. Não acho que uma pessoa esteja com a mente tão frágil a ponto de fazer isso só por causa de um constrangimento. Eu acho que deve ter outras coisas além disso, talvez a gente não saiba, né? Mas só por um constrangimento numa festa, é duro engolir que o cara foi e fez isso, né, cara? Eu, se fosse família, não conseguiria engolir essa explicação. Declarações públicas das autoridades sugeriam que essa era a hipótese mais provável, mas a família Jenks e muitos amigos rejeitaram categoricamente essa explicação, alegando que Chris nunca demonstrou sinais de depressão ou tendências suicidas. Sem confiar exclusivamente na investigação oficial, a Jen e Steve Jenks decidiram iniciar uma investigação paralela por conta própria. Eles contrataram investigadores particulares e até usaram cães farejadores para tentar fazer os últimos passos de Chris. Também buscaram ajuda de hidrólogos para analisar as correntes do rio e teorizar como e onde o corpo poderia ter entrado na água. A família foi até o fim e tentou seguir todas as pistas possíveis, por mais improváveis que parecessem. Eles distribuíram panfletos, organizaram buscas e entrevistaram moradores. Mas também é assim, cara, é duro, a família nunca vai entender isso, e eu acho que só quem passou por esse tipo de situação aí, se quiser nenhum de nós vai passar, mano, que consegue falar pra gente a situação. Porque, tipo assim, cara, sinceramente, nesse ponto, cara, sinceramente, tanto faz já, né, cara? Pô, se o cara for preso, cara, você quer que a justiça seja feita, mas você já sabe qual foi o resultado, sabe? E você prendeu o cara ali... você vai ter essa sensação de vingança, você vai ter essa sensação de dever cumprido, mas não vai trazer o filho de volta. Então, não adianta você ficar... Eu tô dizendo isso não porque eu não quero que seja feita a justiça, eu queria que esse cara fosse condenado à prisão perpétua. Eu só tô dizendo, cara, que não adianta a família ficar se martirizando pro resto da vida com essa investigação, sabe? Em busca de qualquer testemunha. Em meio ao desespero, chegaram a consultar médiums e considerar teorias da conspiração, incluindo a possível atuação de uma seita satânica ou até de um suposto assassino conhecido como Smile Face Killer. A incansável luta da família Jenks acabou dando frutos. Em 2005, surgiu um desenvolvimento significativo. Um detento entrou em contato com as autoridades, afirmando ter informações sobre a morte de Chris. Esse informante preso alegou que Chris foi vítima de uma tentativa de assalto na ponte Hennepin Avenue. Faz sentido. Segundo seu relato, ao perceberem que Chris não tinha nada de valor com ele, os agressores ficaram furiosos e jogaram ele por cima da grade da ponte. A especificidade do relato, incluindo o local exato e as circunstâncias do crime, conferiu certa credibilidade. É muito credível, ainda mais, seria mais credível ainda se a gente tivesse certeza que esse preso não sabia que o Chris não tinha nada, sabe? Se ele fosse
Se ele falasse de forma independente, sabe? Sem ele ter visto na TV, sabe? Se ele tivesse, sem conhecer o caso, dito que o cara não tinha nada, isso traria uma credibilidade absurda. De aversão, pelo menos aos olhos dos investigadores. Faz muito Motivado sentido. por essa nova pista e pela pressão constante da família, o Departamento de Polícia de Minneapolis reabriu o caso em novembro de 2006. Na ocasião, as autoridades fizeram um pronunciamento público, informando que a morte de Chris Jenkins havia sido reclassificada como homicídio. Além disso, a polícia emitiu um pedido formal de desculpas a Jen e Steve Jenkins, reconhecendo erros cometidos na investigação inicial, admitindo que as conclusões anteriores foram precipitadas e que as preocupações da família eram legítimas. No entanto, até 2025, a morte de Chris Jenkins continua sem solução. Apesar da reclassificação do caso como assassinato de todos os esforços empenhados, ninguém jamais foi acusado formalmente em conexão com a morte. Em um outro ponto polêmico, a mãe de Chris chegou a sugerir publicamente um possível envolvimento de policiais na expulsão de Chris do bar naquela noite. Ela especulou que um policial fora de serviço poderia ter orquestrado a saída de Chris com o objetivo de se aproximar da namorada dele, que também estava presente no local. Essa teoria, no entanto, não foi confirmada por investigações independentes, nem por registros policiais, sendo baseada principalmente em suspeitas da família, tornando esse caso mais um caso misterioso e sem solução. Sem solução, mas eu acho que faz muito sentido o relato lá do prisioneiro, cara. Eu acho que realmente é um bom relato e faz muito sentido, cara. Talvez seja a possibilidade mais correta. Como é, o Aquinho? Qual que é o nome do cara aí mesmo, cara? Gente, até aqui, deixa um like, se inscreva no canal. Eu acho que eu não falei isso aquela hora, então, por favor, faz isso aí por mim. Deixa um like, se inscreva no canal, não custa nada. E você vai estar me ajudando muito, muito, muito mesmo, tá bom? Além disso, torne-se membro aí para vídeos exclusivos e também pra tá me dando força, né? Pra tá me dando apoio. Nas primeiras horas da manhã de 29 de abril de 1991, Richard Dick Hansen, um ex-jogador de futebol americano da Universidade de Santa Clara e gerente de uma indústria... Eu gosto desse vídeo do Joaquim, que ele sempre traz casos bem diferentes, né, cara? Casos que a gente não vê normalmente em nenhum lugar, né? Porque assim, a gente geralmente traz casos aqui no canal, vídeos específicos, eu digo, esses de psicologia criminal e etc., são casos, assim, com inúmeras vítimas, não é? Dificilmente a gente vai trazer um caso que é de uma vítima, um desaparecimento, sabe? Então, é muito legal você ver esses outros casos aí, né? Indústria de eletrônicos de 36 anos foi assassinado a tiros perto da saída da Fremont Avenue, na rodovia Highway 85 em Sunny Valley, Califórnia. Hansen, que havia se divorciado recentemente e era pai de 2 filhas pequenas, estava acompanhado naquela noite por uma mulher conhecida publicamente apenas como Jen. Ela permanece até hoje como a única testemunha ocular do crime, e sua identidade tem sido cuidadosamente protegida pelas autoridades e pela imprensa. A noite dos dois começou por volta das 22 horas, no restaurante Original Joe's, no centro de San Jose. Eles se conheciam de círculos sociais e, após a separação, Hansen buscava um pouco de companhia para sair e conversar. Depois do jantar, o casal dirigiu cerca de 8 km até uma boate local, usando o carro de Jen, deixando a caminhonete de Hansen estacionada em frente ao restaurante. Eles permaneceram na boate até aproximadamente 1h45 da manhã, quando retornaram ao estacionamento para pegar o veículo de Hansen. Enquanto estavam sentados no carro de Jen, um Pontiac GTO Le Mans, modelo dos anos 70 de cor azul clara ou cinza, estacionou atrás deles. Jen inicialmente pensou que o motorista estava tentando acessar uma caixa de correios próxima e perguntou a Hansen se deveria mover o carro. Ele respondeu que havia espaço suficiente e não parecia preocupado. Momentos depois, Hansen saiu do carro de Jen e entrou em sua caminhonete, planejando guiar ela até a rodovia, já que ela não conhecia bem a área. Ao saírem do estacionamento, o Pontiac passou a seguir os dois. Hansen sinalizou para Jen seguir ele pela rodovia 280 North, que se conecta com a Highway 85, sentido Sunny Valley. Durante os 10 minutos seguintes, o veículo suspeito imitava cada movimento de Jen. Ela tentou despistar esse carro, mudando de faixa e diminuindo a velocidade. Sabe o que fazer nessa situação, né, gente? Se vocês veem esse tipo de situação, ainda mais hoje em dia, naquela época era mais difícil, que ia de memória, né? Mas hoje em dia que vocês têm aí celular, Google Maps, né, cara?
bota ali polícia, né, cara? E pra onde você vai parar esse carro aí? Pra você parar esse carro vai ter que ser lá, né, cara? Na frente do departamento de polícia aí, né, cara? Mas não conseguiu. Hansen, percebendo a situação pelo retrovisor, sugeriu por sinais com a mão que eles fossem até uma delegacia. No entanto, Jan relatou posteriormente à polícia que ele aparentemente não entendeu, ou preferiu confrontar o perseguidor diretamente. Por volta das 2h30 da manhã, Hansen... Infelizmente tem muita gente que é assim, né, cara? A pior coisa pra você fazer é isso, cara. Pô, tem um cara te perseguindo, cara. Tem uma pessoa te perseguindo, é porque essa pessoa é perigosa, cara. Por que você vai confrontar essa pessoa? Hansen saiu da rodovia na saída Fremont Avenue, entrando em uma rua residencial. Jan seguiu ele, estacionando atrás da sua caminhonete. O Pontiac parou logo atrás do carro de Jan, bloqueando a passagem completamente. Hansen desceu do veículo e passou pelo carro de Jan, pedindo que ela ficasse dentro do veículo. Ele foi até a janela do motorista do Pontiac e gritou: "O que você está fazendo?" De acordo com o relato de Jan, o suspeito fez um gesto em direção ao carro dela, mais precisamente a sua placa personalizada, que lia 49ER Hugs, algo como abraços do 49 ERS, em referência ao time de futebol americano de São Francisco. Nossa, tá brincando, foi crime por causa de bagulho de... Jan relatou que, após Dick Hansen gritar com o motorista dizendo algo como "caia fora daqui agora", o homem sacou uma arma de fogo e disparou 2 tiros a queima-roupa, atingindo Hansen no peito e no pescoço. Paralisada de medo, Jan travou o olhar com o atirador por alguns segundos através do retrovisor antes que ele arrancasse com o carro e desaparecesse na noite. Assim que conseguiu reagir, ela saiu do carro e correu até Hansen, que já se encontrava inconsciente no asfalto. O motorista que passava no local parou para ajudar e acionou os paramédicos. Hansen foi levado às pressas para o hospital da Universidade de Stanford, mas não resistiu aos ferimentos e foi declarado morto. Cara, assim, aula pra vocês aí do que não fazer numa situação dessas, cara. Pelo amor de Deus, a pior coisa que você pode fazer é o conflito. A pior coisa que você pode fazer é o conflito em qualquer situação na tua vida, né, cara? Sempre que você poder resolver uma coisa de forma aí diplomática ou que você tenha ajuda de policiais, né, de forças aí, né, cara, de uma força maior, é sempre mais preferível, né? Depois de chegar. A investigação do assassinato enfrentou inúmeros desafios desde o início. Falta de evidências físicas, contradições nos relatos e nenhum motivo aparente. O atirador foi descrito como um homem branco entre 30 e 40 anos, pele de tom escura, usava óculos grandes de armação preta e dirigia um Pontiac GTO Le Mans 1970, de 2 portas com pintura acinzentada ou azul clara desbotada. Pô, mas é um carro bem específico, né? E sem placa dianteira. Mesmo sendo um carro bem específico, a polícia não conseguiu rastrear o veículo por meio dos registros do Departamento de Veículos, e nenhuma das ter sido modificada por fora, né? dicas levou a algo concreto. Não tava no Detran, né? O relato de Jan formou a base da investigação, mas sua linha do tempo apresentou inconsistências. Inicialmente, ela afirmou que o suspeito apareceu pela primeira vez no estacionamento do restaurante, mas depois sugeriu que talvez ele estivesse seguindo eles desde a boate. Ainda assim, os investigadores a descartaram como suspeita logo no início. Não, mas faz sentido, vai. Talvez ela não tivesse percebido que ele já estava sendo perseguido desde aquela época, com base em sua cooperação constante e falta de motivação aparente. Mesmo assim, anos depois, investigadores independentes passaram a questionar: por que ela saiu do carro após os tiros, arriscando a própria vida? Mas ela viu que o cara já tinha ido embora, né? Eu acho que faz sentido sim você, pô. Depois que o cara já foi embora, eu também, a hora que falou, eu também pensei, pô, o melhor a se fazer seria ela vazar, né? Mas, pô, pensando nela, né? Mas se ela tá pensando no cara, ele tenta salvar o cara, de fato, né, mano? Pô, ela saiu do carro porque é pra ver, né? Incoerências em seus depoimentos. A teoria que prisioneiro. mais divulgada gira em torno da placa personalizada do carro de Jan, 49 ER Hughes. Um possível trocadilho com o time de futebol, como eu falei anteriormente. A polícia considerou a possibilidade de que o atirador confundiu Hansen com o jogador do time, talvez um fã que buscava vingança após a derrota dos 49 ERS no Super Bowl daquele ano. Pode ser igual aquele jogador de futebol da Copa do Mundo. Ocorrido 3 meses antes. Hansen, com seu porte atlético, realmente se parecia com Harris Burton, um dos jogadores mais parece pra caramba mesmo. criticados após a derrota. O fato do assassino ter feito um gesto em direção à placa antes de atirar reforçou essa linha de investigação. No entanto, há problemas com essa teoria. A placa estava no carro de Jan, não de Hansen. Mas ele pode ter feito a ligação, né? Mas ele saiu do carro e entrou na caminhonete, seguiu os dois veículos com a mesma intensidade. E mais importante... mas os dois estavam juntos,
pô, Ele tá não ali perdendo. atacou Jen, apenas Dick Hansen. Isso Mas levou isso alguns é o ódio do investigadores cara, a né? considerar outra hipótese. E se o alvo fosse Jen e não Hansen? Ué, Talvez mas o daí o cara teria levantado. E por que o cara teria ido embora? assassino tivesse uma obsessão com ela, e o gesto para o carro foi um sinal para ela, não para Ah, não pra placa, né? a Pode placa. ser, né? A decisão de poupar Jen e encarar ela nos olhos antes de fugir pode indicar um vínculo pessoal não revelado. Outros ainda acreditam que o crime pode estar Eu acho ligado ao fraco pensar divórcio isso, cara. Eu acho fraco pensar isso, pô. recente de Hansen e sua personalidade às vezes confrontadora. Talvez alguém do seu passado tivesse um motivo, mesmo que obscuro, para calar ele. Até hoje, o assassinato de Richard Dick Pode ser, Hansen talvez permanece sem solução. ela como conheceu o cara, talvez tenha querido encobrir, né? Pode ser também, A única mas coisa que dá pra saber é que naquela madrugada estranho. silenciosa na rodovia 85, alguém puxou o gatilho, desapareceu nas sombras e nunca mais foi visto. Bizarro, né, cara? Só que o Espero que envolvimento vocês dela não tenham tem, né? gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever e deixar Porque um não faz like. sentido ela ter se envolvido, sendo que ela tentou avisar o cara pra ir pra polícia, aparentemente, mas foi o que ela falou também, né? É, sei lá, né? Deixa as opiniões de vocês nos comentários que eu tô doido pra ler e saber o que vocês têm pra falar aí sobre esse caso, tá bom? Espero deixar um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia ao meio-dia, 7 da noite. Tamo junto, é nóis.